Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Tá na hora daquele nosso bate-papo positivo, leve e descontraído, mas é claro, sempre levando até você aí informações relevantes que vão agregar e muito aí no seu dia a dia. E hoje aqui eu tenho o prazer de receber um profissional espetacular. Gente, vai um currículo aí, vou ter que ler, tá? Que é muita coisa. Ela é graduada em medicina há 37 anos, titulada cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologista. Atuou como emergencista intensivo em vários hospitais BH, Divinópolis, mestrado em Ciências da Saúde, formação em Medicina Funcional Integrativa pela Academia Brasileira, Medicina Funcional Integrativa, ecocardiografista, nem sei se eu falei direito, cardiografista na Mayo Clinic nos Estados Unidos, Sociedade Europeia de PNL, várias formações, enfim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Sintonia Positiva, doutora Nádia Casar. Seja muito bem-vinda ao Sintonia Positiva, é um prazer te receber aqui hoje. É um prazer e uma honra muito grande, Renato, estar aqui e continuar nessa jornada de informação. Tanto é a sua missão, quanto é a minha maior paixão. É informar e ensinar as pessoas sobre saúde mental, física, ambiental e tudo mais. Na verdade, tudo é uma coisa só, não é? Isso. Então foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, tá, por ter aberto um espaço aí na sua agenda tão lotada para estar aqui com a gente conduzindo esse programa de hoje. Então, vou te fazer a pergunta que eu faço a todos aqui no começo do programa. Quem é a doutora Nádia? Mas quem é a Nádia por trás dela? É isso que eu quero saber. Essa pessoa tão respeitada na sua profissão, mas quem é a Nádia? Então, a Nádia é uma pessoa que não se conforma, que quer saber como as coisas funcionam. E muito curiosa. Então, eu estou sempre atrás de compreender melhor, fazer melhor o que eu já faço, ampliar. Tanto é que, assim, teve época que eu tive que escolher entre determinados interesses para realmente me concentrar, porque quando você não tem foco, você às vezes fica mais perdido. Então, eu luto entre a curiosidade de entender o mundo, como é, a sociedade, a pessoa humana, que é uma coisa que eu amo, a alma humana, a mente, e toda sua interferência, o seu contexto vivendo aqui nesse planeta. E eu dediquei a minha vida, e ainda vou dedicar, acredito que algumas décadas, a essa descoberta. E óbvio que conhecimento só vale alguma coisa se ele for compartilhado. Com certeza. Então, no momento que eu me interesso e descubro alguma coisa nova, eu me sinto compelida a contar para as pessoas, principalmente porque isso muda a vida delas. Não, com certeza. É o que você Né? falou. O conhecimento é interessante passar adiante, e quando a gente passa adiante, a gente tende a aprender mais. Você concorda com Isso. isso? Eu sou a esposa do Alex Antônio, a mãe do Alan e do Bruno, e do Vini, que é meu enteado do coração. Moro aqui há 23, quase 24 anos, em Divinópolis, mas a minha vida profissional, ela começou em Belo Horizonte, onde eu comecei todas essas São atividades. 37 anos na medicina? 37 anos. Larguei Tempo, né? a chupeta e peguei o estetoscópio. Foi Caí desde do sempre? berço. Então você desde sempre na medicina, ou tinha alguma coisa que Não, fazia? nunca tive dúvida. É, desde Nunca, sempre. Olha que legal nunca. isso. E É toda um vez dom que eu mesmo. paro para pensar como seria na medicina, mas agora, com a descoberta da integrativa, eu já começaria uma medicina diferente. Eu demorei um pouco para descobrir que tinha toda essa história por trás, né, da atuação do profissional médico. Entendi. Você era cardiologista, é cardiologista, né? Você Sou ainda tá. cardiologista, atuo, né, Entendi. mas hoje eu não consigo ter essa visão única, muito engessada. Essa descoberta, ela tem uns 2017 para cá. Tem Quase 10 quase anos já. 9 anos, é. E a partir daí mudou completamente a minha prática e a minha vida e minha saúde por consequência disso. Conseguiu mudar você, porque eu falo sempre quando a gente quer mudanças na vida das pessoas, na gente, primeiro a gente faz ela, concorda? A gente descobre alguma coisa e dali Então, por diante. eu me descobri muito doente sem saber que eu era doente. E uma coisa é você saber que os seus exames estão alterados, você já operou alguma coisa, você já tratou de um câncer, já teve qualquer coisa, né? Eu nunca tive nada disso, mas na hora que eu fui ver como era mesmo a minha saúde, eu vi que ela era muito debilitada. Eu queria entender por quê, como eu deixei isso acontecer. Como que os profissionais médicos, dentistas, até nutricionistas, são mal informados a respeito de como esse mundo está nos últimos 70 anos. E essas mudanças estão adoecendo todas as pessoas, eu era uma delas. Então, na busca por conhecimento, eu apliquei isso e aplico
diariamente. Cada nova descoberta eu mudo um pouco mais o estilo de vida e com isso eu adquiro mais saúde. Interessante, E mas trato melhor das pessoas que me dão essa oportunidade de aprender comigo, porque eu tenho um canal de ensino também, né? E eu acho que a função do médico é essa. A gente não é só prescritor. A última coisa que hoje eu faço é só prescrever medicamento. entendi. Não que isso não seja necessário, mas Quando é existe todo necessário, é isso. necessário. Senão fica, né? Mas a psicoeducação, você dizer para a pessoa o porquê dessa água e dessa água, para que ela se motive a mudar esse tipo de consumo, a gente que tem autoridade de médico tem a obrigação de fazer esse esclarecimento, senão para ela tanto faz. Por que uma garrafinha de plástico vai mudar a minha vida? Vai mudar. Né? Então, essa psicoeducação é o que a gente faz e tem a obrigação de fazer. Né? Muitos profissionais fazem com tudo aquilo que eles têm, que eles sabem. Mas foi omitido desses profissionais, e eu me incluía nisso, um universo de possibilidade de tratamento e de prevenção. Entendi, tá informando as pessoas disso. O que é prevenção? Prevenção é você ir no ginecologista fazer Papa Nicolau todo ano? Para descobrir que hora que o câncer vai aparecer? Não é. Prevenção é você saber se o seu DNA é propício, se a sua epigenética está facilitando o aparecimento de uma doença décadas antes dela aparecer. Isso é que é prevenção. E aí vem o consumo, de repente, das pessoas. O que Vem. pode consumir, o que não pode, onde pode estar, ambiente, um monte de coisa, né? Várias coisas Poder devem influir pode nisso tudo, aí. porque o pessoal faz tudo, mas o que convém mais? Exatamente, a palavra é essa, eu Qual é o acho. melhor ambiente para você viver? Porque tudo é uma decisão na vida da gente, né? Mas a partir daquela decisão vai acontecer isso ou... Só que a decisão precisa ser baseada em conhecimento. Exato. E as pessoas desconhecem. Isso é eu diria que é uma sacanagem. Uma maldade as pessoas não conhecerem isso aí. Porque uma coisa é você conhecer e tomar uma decisão consciente. Não me interessa cuidar. Legal. Problema seu. Mas eu quero me cuidar, mas não sei como. Isso. É problema meu, de profissional. E isso Legal me demais incomoda essa visão. profundamente. É por isso que eu sou boca aberta assim. Então aqui, vamos para esclarecer para o pessoal, assim, bem tecnicamente, o que é a terapia integrativa? Só para medicina integrativa, desculpa. Medicina integrativa é tudo que sempre foi e que deveria ser cuidar de saúde das pessoas e de si mesmo. E isso inclui uma enormidade de práticas, né? E assim, se a gente parar para contar a história disso aí, vocês vão perceber como que as coisas foram mudando. No século XIX, início do século XX, os sanatórios, onde as pessoas tinham que ficar para tratar de certas doenças, tinha a sol-terapia. As pessoas tomavam banho de sol. Tinha as varandas, elas colocavam a cama para tomar sol. Tinha banho de lama. Tinha banho de água sulfurosa. Tinha comida pura, cultivada ali de forma orgânica. Que hoje o orgânico, inclusive, também está igual a integrativa, né? Vulgarizou. Tudo é orgânico ou não é orgânico? Então, tinha todos esses cuidados, nossa, é uma enormidade que eu vou ficar aqui toda a vida, né? A fitoterapia é muito importante. A homeopatia, que os médicos falam muito mal, e eu também falava, até entender profundamente do que se trata a homeopatia. A gente dizia que a homeopatia é um monte de nada, sem energia nenhuma, para a pessoa se enganar. E eu me perdoo hoje por falar umas bobagens dessas, porque o que acontece é que às vezes tudo que a gente não conhece, a gente se defende dizendo que não vale a pena, que não funciona. Com certeza, eu acho que é uma defesa automática, você falou tudo, a gente já fala que não sabe, não fala, a gente quer... Agora, existe um limite entre este conhecimento e as bobagens também. Tem umas coisas que são picaretagem mesmo, tá? Beber urina. Não tem como você validar uma coisa dessa. Mas a hora que você entende, estuda e pratica uma prática integrativa que foi abandonada pelas escolas médicas e de outras áreas da saúde, você vê que não só faz sentido,
como tem evidência científica que as pessoas não querem procurar, como tem resultados concretos. Então, até o início do século XX, 1910 por aí, a medicina, todas as práticas de saúde que nem eram tão separadas assim, o médico ele era nutrólogo do seu paciente, ele era aconselhador do seu paciente, ele era a escuta do seu paciente, ele era apoio emocional. Essa relação Né? Ele ia em médico-paciente casa, ele via a família crescer, os filhos nascerem, os idosos era o envelhecerem. médico da família que Era o falava. médico da família. Ele conhecia a história toda. Então era muito mais razoável para ele interferir positivamente nisso aí. Qual que era a pergunta que você ia me fazer? Não, eu te falar essa relação médico-paciente, você acha que tem muita diferença antigamente para hoje em dia, que você está falando aí? Eu Porque hoje em dia, às vezes, o pessoal entra no consultório ali e nem encosta. Tem umas coisas assim, né? Não vou assim, é a maior frequência. Eu não vou dizer que não existem. E eu sempre fui interessada em relação médico-paciente. E mesmo como cardiologista, eu era meio abelhuda. Queria saber da vida emocional, da vida profissional, da vida sexual dos meus pacientes, né? Se eles estavam felizes na profissão deles, realizados, se era isso que eles queriam da vida. Eu era meio assim. Mas era tudo na base do instinto. No momento que eu comecei a aprender as práticas integrativas, isso deixou de ser instintivo e passou a ser técnico. E ajudar muito mais de perto. Mas eu já fui da geração em que a relação médico-paciente já estava difícil. Já existia, por exemplo, a mídia, né, contra os médicos, colocando a gente como mercenário. E teve toda a politização dos cuidados de saúde. Teve a legislação que a nova Constituição colocou, por exemplo, que é saúde é dever, direito de todos, dever do Estado. Só se foi em Xangri-Lá. Porque aqui não existe isso. Não é verdade, não tem. Mas isso dificultou muito a prática médica, a prática da assistência. E outra coisa que foi o excesso de escolas, a queda do conhecimento, a queda da qualidade, tudo isso também deteriorou. O que hoje, quando eu vejo uma pessoa falar, vou fazer vestibular para medicina, fica assim, Deus te proteja. Porque você não vai encontrar as condições que eu tive quando eu comecei. 37 anos atrás. É muito mais difícil, muito mais concorrido, a qualidade é muito menor. E o que eu vejo, eu parei de trabalhar em pronto-socorro tem 3 meses, que eu era emergencista ativa. O médico sentado na cadeira, na frente do computador, e não tinha cadeira do outro lado, não. Pois não, o que o senhor precisa? O senhor precisa de tal exame? Pois não, vou tirar, vai lá fazer o exame, que daqui a pouco você volta. É mais ou menos isso mesmo. Isso é muito Segundos, triste. assim. Eu tenho certeza de que essa pessoa, quando ela entrou para a escola, não era isso que ela queria. Como não era isso que eu queria, né? Então, eu estou fazendo o caminho inverso. E aí, por que da integrativa? Integrativa é como todo cuidado de saúde deveria ser para sempre. Deveria sempre ter sido e continuar essa caminhada. Em 1910, um determinado magnata do petróleo americano chamado Rockefeller, que já ganhava muito dinheiro com petróleo, estava comprando os pequenos produtores de petróleo nos Estados Unidos. Ele tomou uma decisão, tudo que ele pudesse fazer que fosse de petróleo para vender para a humanidade, ele faria. E ele conseguiu, até o momento que ele se interessou em fabricar medicamentos sintéticos. Com isso, ele mandou um pesquisador visitar todas as faculdades americanas e fazer um levantamento de qual era o currículo dessas faculdades. O currículo era integrativo. Tinha até a apiterapia, que é a terapia por veneno de abelha ou próprio mel, veneno de serpente, que hoje a gente tem o soro antiofídico, né? Então, isso é científico. A fitoterapia baseada nas ervas locais, como hoje a gente tem os índios da Amazônia, tem na África, tem na Índia, em grande quantidade. Aí ele pensou, bom, com base nesse conteúdo que foi recolhido, ele resolveu organizar a medicina. Então, dos 10 a 15% de alopatia que existia, ele chegou nas principais faculdades dos Estados Unidos, Harvard, entre outras, e falou assim, eu sou um ótimo filantropo patrocinador, só que o currículo vai ser o que eu decidi.
Apaga das escolas de vocês toda essa parte aí que não vem de remédio e que não é cirurgia. Vocês apagam. Com isso, vocês vão ter o financiamento que vocês quiserem. As escolas que se recusaram foram fechadas. Olha só. Olha. Processadas e fechadas. E os médicos que ainda continuaram insistindo, porque alguns médicos continuaram fazendo grandes descobertas, como Royal Raymond Rife, que descobriu, não, ele desenvolveu melhores mecanismos biofísicos de tratamento através de frequências. Ele foi indicado a Prêmio Nobel de Medicina em 1936, por aí. E aí chegaram nele também, que era um pesquisador individual, não ligado à faculdade, que queriam comprar a patente, comprar toda a pesquisa dele, ele recusou vender. Começou a ser perseguido, difamado, e o laboratório pegou fogo, as pesquisas sumiram. Coincidências? Não há coincidência. Esse é um exemplo que eu lembro de cabeça, mas uma canadense também, que atuava na Califórnia, a doutora Hulda Clark, ela pegou essa pesquisa e desenvolveu que para cada elemento que a gente tem, tanto elemento inanimado quanto animado, emite-se frequências. E ela desenvolveu mecanismos biofísicos de atuar frequencialmente em cima dos tecidos humanos. Tanto é que a gente pode desparasitar uma pessoa com medicamento químico ou com frequência. A diferença é que a frequência não custa nada. E tratamento barato, fácil de fazer, reprodutível e seguro, não dá dinheiro para a indústria. Então, as pessoas como eu que falam isso abertamente, elas são detratores da indústria. Eu não sou detratora da alopatia. No momento que eu tiver um paciente com pneumonia, eu vou tratá-lo no hospital. Porque ele tem poucos dias para ou curar ou morrer. Isso não vem ao caso. Não é levar o extremo, né? Senão as Não. pessoas acham que não tem, não precisa. Não é assim. Não. É conseguir, é aceitar uma outra vertente. Como cardiologista, se eu tiver um paciente que está infartando na minha frente, eu vou fazer medicação de urgência, vou levar para o laboratório de hemodinâmica, vamos passar um stent na artéria dele, vamos abrir na hora. Mas e depois? O que eu faço com esse paciente depois? Eu espero ele infartar de novo? É isso que é importante. Ou eu encontrar uma pessoa que com 15 anos de idade está obesa, com alteração, com pré-diabetes, por exemplo, testosterona baixa, eu vou esperar essa criatura infartar com 36 anos? Porque é algo meio que vai acontecer. Não é que 100%, mas está... Ela tem todas as características Exatamente. de risco para desenvolver doença. O que a gente pode atuar hoje, aí existe também a genética humana, que quando ela foi decifrado o DNA, a gente pensou que ia ter tratamento para tudo que acontecesse de errado no DNA, e nós descobrimos que não. O que a gente tem é a epigenética. É você mudar as condições para que esse DNA não manifeste doença. Ele fica ali adormecido. Eu posso ter gene para o câncer de mama, e pelo fato de eu estar fazendo uma mudança epigenética de vida, da minha bioquímica, dos meus hormônios, das minhas proteínas, eu morrer com esse gene morto, adormecido, e ficar até os 100 e poucos anos sem manifestar câncer. Isso é que vale. E é aí que há que integrativa. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não tenho outra no momento. Ela entra. A gente é meio que detetive da vida do nosso paciente. Para você ter uma ideia, atuando em 2019, eu cheguei a aconselhar uma família a mudar de casa. Porque todos eles estavam sob efeito de uma poluição eletromagnética patológica, muito acima dessa que nós estamos aqui, ó. Aqui tem essa luz, tem a frequência do microfone. Se o meu celular tivesse aqui ligado, ele estava me irradiando, isso chama poluição eletromagnética. A gente tem cada vez mais aparelhos irradiando a gente, e a cada G, do 4G para o 5G, foi um absurdo de mudança de propagação eletromagnética, e do 5G para o 6G, Deus me livre, o que vai acontecer. E é cada vez mais, né? E é Parece cada que isso vez não mais. tem limite. E isso a gente
se protege com alguns mecanismos, né? Faz algumas barreiras. Mas essa família morava quase colado no aeroporto aqui da cidade. O aeroporto estava em atividade. Eu não conseguiria diminuir a poluição eletromagnética dessas pessoas com nada que eu fizesse, só tirando dali. Muda de casa. O ambiente, né? Isso. Muito. Então, se não houver uma consciência, uma amplitude de conhecimento e essa curiosidade que a gente tem naturalmente, que eu falei, eu preciso saber a causa de cada um, a gente pode tratar cada um de forma diferente também. Eu também sou muito avessa a protocolos. Protocolo é uma coisa que, igual ao exame normal, examinaram tantas 1000 pessoas e descobriram uma média que a maioria que não sentia nada, que nem por isso é saudável, estava com aquela referência ali. E trataram aquilo como normal. Só que para cada um existe uma normalidade. Essa questão, essa é uma curiosidade mais minha do que técnica, para ser sincero. Essa questão, você é cardiologista, não é? Mexe com o coração. Aí tem coisas graves, é óbvio que você falou que chega lá na hora, vai encaminhar o pessoal para cirurgia, vai abrir, vai tratar. Tranquilamente. Mas hoje em dia, principalmente nos dias atuais, os jovens que estão vindo aí, e muita gente, assim, até da minha idade aí, um pouco mais jovem, muita coisa do coração que tem adoecendo, pode ser coisa psicológica do ambiente ou não, ou isso não tem nada a ver. Ó, Porque tem muita coisa. eu não consigo separar o emocional e o mental do ambiental. Não tem como fazer isso. Um bebezinho hoje já nasce intoxicado, a placenta já está cheia de plástico, a mãe não teve uma alimentação que a defendesse dos problemas de saúde dela e, obviamente, isso vai passar para a criança. Coloca no quarto com uma babá eletrônica, poluição eletromagnética. O crânio da criança é fininho e aberto. Então, aquela criança começa a ter interferências externas desde o nascimento ou antes. Se essa criança tiver uma ansiedade, uma situação hoje está cada vez mais comum, que é, como é que chama, gente? Borderline. Uhum. Até onde isso é dela própria, dos traumas, das experiências, até genético, ou essa intoxicação crônica ao longo da primeira década de vida dela? Não que não possa acontecer de ser genético, mas a maioria dos casos, você está maioria dizendo, não é. Caso Isso. fosse genético, a gente teria isso em todos os séculos. E não. Isso é de 70 anos para cá e está aumentando. Aumentando muito. Né? O autismo está aumentando epidemicamente. Eu, durante os primeiros 20 anos de formada, nunca tinha visto um autista. Nem um Alzheimer. Nos últimos 15 anos, não precisa nem falar, né? Todo mundo tem um na família. A proporção agora é de 1 para 36, era de 1 para 1000 e tantos, agora é de 1 para 36. É a projeção em que em 2050 seja 1 para 4. Não é verdade? Não que não exista, mas eu acho que qualquer agitação a mais, por exemplo, eu era muito agitado quando eu era jovem. Quando eu era criança, minha filha era muitíssimo agitada, olhando ali. Mas qualquer coisinha hoje em dia já está se intitulando, não é verdade? Porque aí, de repente, você... minha filha, por exemplo, ela é muito agitada mesmo. Muito agitada. E hoje eu consegui colocar ela em várias coisas diferentes e eu percebi que ela é muito inteligente. Você acredita nisso? Ela é fora da curva. Sim. Era só ocupar ela com coisas interessantes, que hoje em dia ela é fora da curva. Ela poderia ser outra coisa se eu tivesse favorado um pouco. Eu percebo isso. Exato. O meu filho, que esse ano vai fazer 30 anos, teve diagnóstico de TDAH. 6. Como eu não sabia, gente, porque a minha área era cardio, né? O professor neuropediatra mais famoso da faculdade de medicina disse que ele tinha TDAH, eu acreditei. Só que eu dava ele salsicha, pizza, doce, açúcar pra caramba, massa. Como é que ele não ia ter um comportamento de pessoa com a encefalite pelo glúten, pelo açúcar, que eu dava para ele, porque eu também não sabia. As mães não sabem. Dá doce pro menino, porque o menino gosta de doce. Deixa eu comer. É da cultura. Então, eu não sabia essas coisas.
Eu deixei ele tomar medicamento até os 17 anos, quando ele já não aguentava mais. Ele mesmo rompeu e virou vegetariano, mudou a alimentação, acabou. Então, assim, o ser agitado, principalmente no caso do menino. O menino é diferente da menina, desde a concepção. Então, o menino, ele precisa de pular, rebentar, fazer lutinha, se sujar, quebrar coisas. Eu que Ele o diga, dá precisa uns disso. murros no pai de vez em quando, que eu tomo cada um. Eu que levava dos meus filhos, É. que eu era o cavalinho, Nossa, eu tomo cada eles um. montavam no meu pescoço, ferrava lutinha comigo. Eu era esse tipo As de mãe. lutinhas, não é incentivar ninguém a brigar, não, gente. O pessoal é muito extremista, mas as lutinhas, Mas coisa ele assim precisa simples. gastar E isso. de repente vai para um esporte, aquele que tiver mais energia, coloca ele numa luta ali. Um menino de 4 para 5 anos tem tanta testosterona quanto o jovem de 20. Aí põe ele no jardinzinho, vamos colorir, vamos desenhar, vamos cantar. Eles não gostam disso. Não é? Um pouco vai, mas Eles rapidinho... não são, não. As meninas vão gostar. Mas eles não. O que acontece com esse menino? Muito agitado, dá muito trabalho. Vamos chamar os pais aqui. Aí os pais levam, como eu fiz, no neuropediatra. O neuropediatra vai achar um distúrbio. Hoje tem muito mais. O leque de distúrbios é muito maior do que antes. Antes era TDAH. Agora, borderline, transtorno opositor, monte. Não tem nem, né? Tem mais de 10 que hoje eu já contabilizei. Eu tinha sintomas de TDAH quando criança. Tinha, mas será que era TDAH? Na minha opinião, não. Era intolerância a glúten, que hoje eu sei o que é. Vendo só. E hoje em dia, além dessa questão do desenho celular, né? Um tal de jogar os meninos no celular, deixar eles ali, fica o tempo todo, não fica? Se eu tivesse um celular um tempo atrás, eu acho que eu ia ficar assim também, olhando o tempo. Porque é muito interessante, é muito vasto. A criança não sabe ali, ela fica ali e viaja ali o dia todo. Exato. E o que o celular, assim como as drogas excitatórias, fazem com o cérebro? Fazem com que ele aumente a liberação de dopamina, que é extremamente prazerosa. E aí, a criança não tem noção. Isso não vai fazer bem para minha psique, para minha inteligência. Não, o menino gostou, ele quer continuar. Eu falo que a gente sabendo disso, não é? Hoje existem livros sobre isso, nação dopamina, né? A neurociência está muito em moda para você entender no desenvolvimento o que a criança precisa. Essa questão das diferenças, que hoje, inclusive, é demonizada, que é tratar menino igual menina, deixa o menino escolher o que ele quer depois da vida e tal. Isso já facilita com que o desenvolvimento dele não seja o que ele deveria. Outra coisa que acontece, um menino que fica perdido, ansioso, ensimesmado, muito tímido e recorre, por exemplo, a uma rede social, né? A emissão de testosterona dos adolescentes, ela está igual dos senhores de 80 anos do ano passado, do século passado. O adolescente tem testosterona de um homem de 80 anos, de 1910. Olha pra você ver. E aí? É psicológico? Não é, porque tudo é psicológico. Psicossocial? Não é, pode ser também. Eu não tô tirando a situação de pai ausente. Não, tem de tudo. Violência familiar, criminalidade, você ser criado numa comunidade. Não é literalmente, mas tem. Não é, tem esse estímulo também. Só que esse estímulo, esse tipo de situação, não é na saúde que a gente vai atuar. A gente tem que eliminar as outras causas. Se sobrar só isso, é isso que nós vamos tratar. Mas a gente não pode ignorar o resto. Eu tive também um cardiologista de São Paulo que me consultou, falou, eu tenho uma paciente classe média alta, mãe de 3 filhos, muito culta, tudo na vida dela, beleza, compulsão sexual. Se ela sair, ela quer ter relação com o primeiro homem que aparecer. Eu falei, olha, pesquisa toxoplasmose cerebral nela. Ele olhou assim para mim, o quê? Porque o toxoplasma faz isso com o ratinho, por exemplo, quando ele está infectado, ele se expõe a ser
comido pelo gato para ele encontrar o hospedeiro dele. Ele muda o parasita, dependendo da interação com o hospedeiro, ele muda seu comportamento, muda suas vontades. Os parasitas vermes, por exemplo, eles mandam o que, que a gente vai comer. Agora eu quero doce. Vai lá e pega uns doces, Aquela ataca. vontade que a gente dá, não. Isso, e verme come bem. Então, se a gente pensar, imagina só, eu já falei tanta coisa diferente, muito mais complexa do que é você. Vamos desparasitar, vou te dar 3 medicamentos, disso, daquilo, daqui 6 meses, 1 ano, a gente repete. Se você continua com os mesmos hábitos, não dura 15 dias sua desparasitação. Vai comprometer seu fígado, vai comprometer Aí o sistema imunológico vai ficando cada vez sistema mais fraco, não é? imunológico. Porque vai dependendo cada vez de uma dosagem mais alta e daqui a pouco Exatamente. nada funciona. E é como está acontecendo. Hoje a gente está voltando às tinturas, porque os antiparasitários sozinhos, eles não estão conseguindo eliminar. O próprio parasita mudou sua configuração. A gente ainda vê uns ascaris grandes, mas a maioria é ascaris subnutrido, em grande quantidade. Eles continuam se reproduzindo e eles continuam existindo. Aí eu perguntei para um endoscopista aqui, eu faço endoscopia, faço colonoscopia, qual a frequência de parasita que você vê? Ele, muito pouco. Isso não é o que eu vejo. Eu encontro parasita pra caramba, porque eu estou procurando. Mas às vezes eu gasto 30 exames de fezes para achar o parasita qual é. Coisa que a gente já resolveu na biofísica. Você não vai precisar fazer 30 coletas de fezes para achar um bichinho. Na biofísica a gente já encontra, já trata, e já trata com biofísica, porque para você tomar menos medicamentos químicos para sobrecarregar menos o seu metabolismo. Anteontem, sábado, foi dia 2? Hoje é 2, sábado. Estava na Folia de Reis. Eu gosto de acompanhar essas coisas. Estava na casa de uma família e a mocinha, ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus. Eu já me tomei dipirona, já tomei mais acetaminofén, tomei isso aqui, tomei anti-inflamatório, nada minha dor de cabeça passar. Eu falei assim, mostra a língua aí. A língua dela sequinha. Peraí. Aí fui lá, peguei uma garrafa grande, peguei uma colher de chá de sal integral, não é sal de cozinha, misturei, vai bebendo aí que isso aí vai ajudar a melhorar. Metade da garrafa, a dor tinha desaparecido. Aí ela vira para mim e fala assim: você sabe que eu tenho ovário policístico, intolerância à glicose, estou ficando pré-diabética e hipotireoidismo? A moça de 23 anos. E não era obesa? Aí eu expliquei para ela: você sabe que essas 3 coisas que você me falou têm a mesma origem? E é essa origem que você precisa tratar? Você está tratando? Não, eu estou tomando anticoncepcional. O anticoncepcional vai fazer qualquer outras dessas condições sumir? Não vai. Ela tem desbiose intestinal. O intestino é uma glândula, não é um processo de digestão. Tem que consertar essa glândula para ela permitir consertar as outras. Meu Deus. Aí você começa a psicoeducação, chamar a atenção da pessoa para as coisas que ela Da não está raiz, né? prestando atenção. Aí ela, mas por que você sabe de tudo isso? Eu falei assim, porque na sua época, quando eu formei, eu tinha ovário policístico. Não sabia que eu tinha pré-diabetes e já tinha hipotiroidismo que o pessoal estava tratando errado. Então eu sou, né, eu agora com 61 anos, sou essa menina com 23 aí. Por isso que eu te falo, já passei onde você está passando. É diferente do que você ir no livro, você não tem nenhum vínculo com aquilo que tá, né, que é a sua experiência, você trazendo a sua experiência para as pessoas, a sua credibilidade aumenta. E você Você passou por viveu. tudo isso. E você saiu de tudo isso. Aumenta a autoridade, Isso. credibilidade que E não aconteceu tem com você. protocolo que faça essa Não é passagem, não. verdade? Aqui, depois eu quero te perguntar a respeito do pessoal. Tem uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia aí. Tô morrendo de canseira, te acordei cansado, vou almoçar, tô cansado, tá cansado, tá de férias, tá cansado. A gente vai conversar sobre isso, que é uma curiosidade de muita gente aí, inclusive minha, tá? Mas depois do intervalo, vamos fazer uma paradinha pra tomar Tá uma bom. aguinha aqui. Já voltamos.
Pessoal, estamos de volta aqui com Sintonia Positivo, hoje recebendo aqui a doutora Nádia, que está esclarecendo muitas coisas para a gente. E antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para ela que eu acho que é curiosidade de todos, inclusive minha. Essa questão da gente já acordei cansado, tô cansado para almoçar, tô de férias, tô cansado o dia todo, é um tal de tô cansado, cansado, e às vezes sem fazer nada, porque cansar diante de um trabalho é normal, mas cansar sem fazer nada, é normal isso? Dor física? Como é que tá isso aí? Isso é consequência do que a gente está fazendo com o nosso corpo, nosso estilo de vida. E nunca, não tem como a gente ignorar o ambiente, tá? Imagina, você vai passar o final de semana num sítio. Não tem um barulho, não tem televisão, internet é ruim, você não vai ficar lá na internet, né? E tudo muito quieto, você vai conversar um pouquinho, fica na fogueira, lâmpada incandescente ali, fogão a lenha, gente, dá um sono aquilo. Aí Não você dá? começa a desacelerar. Dorme mais cedo, consequentemente, acorda descansado. E você lutou menos contra poluição eletromagnética, barulho, insegurança, todas essas coisas que hoje a gente tem no ambiente. E menos aparelhos. Sua vida é outra. Aí você volta para a cidade. A minha janela, por exemplo, da minha casa, é na Antônio Olímpio, passa ônibus, passa aquele ônibus da Xuxa gritando com luz de LED toda semana. Eu mudei de quarto. Eu fui para os fundos do meu apartamento para poder dormir melhor. Então, este conjunto, ele vai te excitando e tudo que a gente faz hoje te induz a modificar o que a gente chama de ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Acordar às 4h30, 5 com o sol na cara. Sol Despertador nascendo, você automático ali, não é? acorda. Porque a nossa pele tem receptor de luz. Pode tampar o olho que a sua pele ainda sabe que é de dia, mas melhora um pouquinho. E aí você olhar para a claridade, mostrar para a sua hipófise lá atrás, tá claro. Tá claro, eu tenho que fabricar os hormônios da atividade. Aí o seu cortisol aumenta para você ficar ativo. À medida que você vai ficando ativo e fazendo as coisas, a tendência dele é diminuir. Ele dá uns pequenos picos, 11 horas, 17 horas, mas às 20 horas ele tem que estar lá no chão para você conseguir relaxar, diminuir as emissões de hormônios excitatórios, que são excitantes, e começa a produção de melatonina e GABA, que é calmante. Se você fica num ambiente como esse até 10 horas da Não noite, vai dormir. para o seu cérebro é meio-dia. Ele não vai parar de produzir cortisol em excesso. E não vai permitir a emissão dos hormônios do relaxamento. Que nem quando a gente tá dentro de shopping, né? Você tá lá dentro, tá aquele ambiente normal, o tempo, talvez você sai, tá chovendo, tá aquela confusão, tá muito à noite, você acha que Isso. é 2 horas, a hora que Eu fui entrou. trabalhadora noturna até o ano de 2025. Fazia plantão a noite inteira. E às vezes mais de um por semana. Você também foi trabalhador É, tem que noturno trabalhar à durante noite. muito tempo. É uma ginástica para a gente voltar ao ritmo normal. Nossa, Mas quando consegue estabelecer um horário de sono regular, a qualidade desse sono também, o relaxamento muscular, ligamentos, fáscias, a sua eletricidade das fáscias musculares melhora e você acorda mais relaxado, sem nossa. aquelas mordidas que as pessoas dão, né? Então, o sono precisa ser um sono que preste para você acordar descansado. Dormir não significa descansar. Pode não ser um sono reparador. Dessa bagunça também, cortisol que não cai, melatonina que não sobe, outros hormônios associados a isso, a testosterona tem um papel importante, a progesterona tem um papel importante também no relaxamento. Então, em algumas fases, por exemplo, da mulher, ela dorme pior ou dorme melhor. Quando ela ganha filho, ela não dorme de jeito nenhum. Então, isso afeta a saúde dali para frente. Na menopausa, a mesma coisa. Esse desequilíbrio hormonal, então, faz com que o nosso corpo sinta-se trabalhando mesmo quando ele estiver tentando descansar, que não é um descanso real, né? Alimentos hoje têm substâncias excitatórias. Então, você comer, por exemplo, um sushi de noite, que tem glutamato monossódico lá naquele molho, né? Aquilo ali é igual enfiar o dedo na tomada.
É o tempo todo ligado. Fica ligado, não fica? Fica ligado. Maltodestrina, que substitui o açúcar, também é excitatório. Então você fala, eu estou usando adoçante, estou saudável. Não está. Então, essas substâncias também não deixam a gente entrar no estado de descanso. Se você não entra no estado de descanso, você não vai ficar descansado. Não tem jeito, tem? Não. Descanso é Né? descanso, rapaz. E o nosso corpo é muito maravilhoso. Ele tem uma capacidade de adaptação. Ele vai esticando a corda, esticando o elástico, né? Até quando rompe as fibras. Quando rompe as fibras, vem a síndrome da fadiga crônica. E uns chamam de fadiga de adrenal. Aí os médicos tradicionais falam que não tem literatura para isso, mas tem. É quando a produção já chegou a um nível tão grande, você já bateu tanto no seu cavalo cansado, ele O pessoal que mexe muito em celular hoje em dia, bateria viciada, mais ou menos isso? é mais ou menos Bateria isso. viciada, não é? Mais Não ou menos adianta isso. carregar, que aí vai ter que carregar muito tempo, trocar, aí É uma coisa que me acomete. Eu tomo hidrocortisona todo dia, de manhã às 8 horas, para repor o que eu não produzo mais. Mas isso foi fruto de uma pesquisa, de saber qual é a necessidade, não é? Eu não estou recomendando ninguém fazer isso por conta própria. E isso é um equilíbrio muito, é igual uma orquestra. Hormônios e proteínas são como orquestras. Você não pode simplesmente sobrecarregar com o violino e esquecer do piano. Então, para isso, existe todo um equilíbrio que o médico sabe fazer, mas que para você acertar sem médico, você tem que voltar para o seu estilo de vida saudável. não é verdade? Tudo isso vai cobrar um preço a longo prazo. Infelizmente, com as inoculações frequentes, o preço está vindo muito antes. Tem muito jovem, com sobrecarga de diagnóstico de doença autoimune, de câncer e de distúrbios psiquiátricos, que não existiam antes. Então, quando a gente fala, por exemplo, outros psiquiatras vão me bater agora, o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem um defeito nas circuitos cerebrais ou ele está intoxicado? O comportamento do esquizofrênico é um comportamento, é um sintoma. Você vai tratar o sintoma, medicando ele, né, testando os vários tipos de condutores do comportamento, ou então você vai atrás da causa, que dá um trabalho danado, gente. Não é fácil, não. Isso, né? Como é É o fácil. mais prático, é mais lucrativo, mas não resolve. E para mudar isso aí, essa consciência das pessoas que vêm, não adianta não. A gente que é um pouco mais velho, não é que vai conseguir fazer isso. Senão os meninos vão nascer, eles já nascem pensando isso, achando que é assim que funciona, é questão de celular, questão de comportamento, de alimentação, que nem você falou, e eles não vão mudar, não. Porque eu tenho uma pirraça, eu sempre falo que pirraça, não sei se é essa palavra, é pirraça mesmo. O pessoal sempre fala, essas novas gerações que estão vindo, é isso. Poxa vida, eu tenho uma filha de 15 anos e um de 6. Agora, de quem é a culpa dessa geração de um jeito, se eles vierem de uma maneira? É minha, eu tenho que me responsabilizar com isso aí. Até o momento que você não tinha conhecimento, não era culpa sua. Agora será. Não é? E a gente tem que buscar o conhecimento também. Porque a rede social, o celular, a internet serve para muita coisa, inclusive para a gente se informar, não é verdade? Exato. Nós estamos aqui utilizando a internet, não é, que é o canal de comunicação mais democrático que eu conheço. E tudo nessa vida tem os seus prós e os seus contras, tem que saber usar. Então, a internet, se ela for um canal de educação, de propagação de conhecimento, de criação de conhecimento e de ciência, legal. Agora, vai lá no TikTok e vê se tem alguma coisa que presta ali, que constrói alguma coisa, que acrescenta para você, ou se é pura perda de tempo e alienação mental. A questão da PNL, vou falar assim muito rapidamente, que foi uma coisa que abriu a minha cabeça muito. Existem, pela PNL, Programação Neurolinguística, 7 níveis neurológicos por onde a mente da gente passeia. O nível mais básico é o ambiente. Depois vem comportamento, que o ambiente influencia. Beleza. Depois vem capacidade, que o comportamento influencia nas nossas capacidades. Depois vem crenças e valores. E isso a gente absorve de fora, da família, dos hábitos, da sociedade.
Depois vem identidade. Quem é você? Então, você já sofreu influência do ambiente, dos seus comportamentos ou dos outros, das suas capacidades ou dos que os outros te permitiram, das crenças e valores que você absorveu e criou, né? A gente dá todinho para muita crença negativa. Aí você constrói uma identidade. Da afiliação, que é de onde você veio, a quem você pertence. Você é divinopolitano, atleticano, cruzeirense, não sei. É um outro, né? Não, é outro. É outro? Eu sou santista, lá das minhas raízes. Então, brasileiro, e aí vem a questão da família, cultura, tudo isso está em afiliação. A gente tem a carga genética e a ancestralidade, até 7 gerações, influenciando em tudo em nós, da saúde física, mental, espiritual, emocional e até no destino. Algumas pessoas estudam isso como jugo hereditário, já ouviu falar disso? É como se na sua família existe sempre uma repetição de alguma Ah, tá, já ouvi falar, história. não sabe? Isso vai se Termo. repetindo até que alguém quebra o padrão. E o mais alto nível neurológico, que é o nível espiritual. O nível de ambiente, ele é o mais básico, porque ele influencia. É como se fosse um filtro ou um muro que te dificulta a você se desenvolver nos outros. Por isso que a gente tem que falar de ambiente. É o que a gente pode atuar mais efetivamente. Eu tenho muito mais facilidade de trabalhar no seu ambiente do que na sua espiritualidade. Né? Agora, um vai construir o outro. O ambiente é mais. Não é fácil, mas é mais fácil de você mudar de ambiente, essas coisas, não é? Mas é mais difícil com esse ambiente que nós estamos construindo como civilização. Aí fica, não tem ambiente. Nós estamos fica assim. presos no ambiente. Uma professora minha fala que viver hoje faz mal à saúde. E que a gente não vai mudar de planeta. Então a gente vai ter que se virar com esse que nós temos aqui. Então, voltar às raízes. Eu hoje, qual é o meu sonho de consumo? Ter um quintal De com uma muita horta, um gente. galinheiro, Eu ia falar isso, que eu ia adivinhar o seu sonho né? de consumo, porque E é o sonho de consumo da muita maioria das gente, não é? pessoas. Voltar para os campos, Voltar aos básicos. É a tal da rocinha, mas é rocinha mesmo, Acordar pessoal. com o galo cantando, dormir com o sol se pondo, tomar o sol lá enquanto você faz as suas coisas. Se sol produzisse câncer, depois da criação dessa quantidade de protetores solares, não ia ter tanto melanoma como tem hoje. Explodiu. Por quê? O melanoma é consequência da baixa imunitária, que é consequência da baixa vitamina D. Não o contrário. Ruga, tudo bem. O sol produz ruga, sim. Legal, verdade. Você pode escolher onde você vai tomar sol. Na verdade, gente, essa questão de vitamina D é muito séria, viu? Eu tô falando aqui que eu até brinquei com ela aqui no intervalo, né? Porque eu falo que eu tenho mais melanina. A gente tem uma melanina, não precisa tomar sol, até ela me tirou uma dúvida aqui. E eu tive problema com a vitamina D. Eu tava com a boca cheia de afta, um monte de coisa que eu tava sentindo, vinha tudo por falta de vitamina D. Por eu trabalhar à noite, não conseguia tomar sol de dia. Às vezes também não me preocupava muito com isso. Tinha que dormir durante o dia. E foi só mudar os hábitos e começar a tomar um sol, tomar a vitamina D, mudou completamente. E ela tirou minha dúvida aqui, né, doutora? Falou questão de eu ter mais melanina, que eu não preciso de muita. Não tem nada disso não, hein, gente? Bora. A pele clara, ela absorve mais a luz solar para estimular a produção, a ativação da vitamina D que foi ingerida. Quanto mais clara é a pele, maior capacidade de absorção. Por isso que lá na Noruega, as pessoas, mesmo que você chegue lá na Noruega, você vai branquear, você vai clareando, clareando, clareando para poder absorver mais a baixa luminosidade que tem ali. Isso é uma questão epigenética, né? Por isso mesmo, a pele mais morena, ela vai ter uma menor absorção. Ou ela clareia muito, ou ela vai ter dificuldade de absorção. Então, não existe esse negócio de não precisar de usar, ou não precisar, não poder fazer exposição solar. Eu jurava que eu estava... Simplesmente a pele com mais melanina é mais resistente à queima. Jurava que eu estava Ela abafando. queima menos. Quase 10 anos trabalhando à noite, eu pensei comigo, isso aí, para mim, até eu gastar a minha toda, eu tô em paz. Vai para ver o tanto de coisa que eu adquiri com isso, vamos falar assim, e meu Deus. tem uma questão que eu falei lá atrás sobre a questão da normalidade. Criaram uma referência de laboratório para vitamina D
que abaixo de 20 só que ela seria baixa. Isso é uma mentira muito grande. Funcionalmente, a vitamina D abaixo de 40 já está ruim. Já está ruim, ela já não consegue fazer as 300 funções que ela tem, Muita diferença. né? E aí, como o médico vai seguir só o laboratório, vai falar, sua vitamina D tá querendo ficar baixa, tá 23. Já está atrasado anos na reposição. Isso faz com que abram-se canais para tumores, doenças autoimunes, infecções recorrentes, né? E problemas psiquiátricos. B12 e D são. A B12 ainda não é chamada de hormônio, porque ela não ativa um hormônio diferente nenhum, mas a D é um hormônio que a gente vai ativar com o sol. E esse hormônio vai fazer as funções ele entra em várias atividades bioquímicas que a gente necessita para pensar, para trabalhar, para produzir, para criar e para ter estabilidade emocional. Tem várias, cara, mas eu chegava a dar 10 afta dentro da boca. Na língua grande, uma, duas, quatro. Era qualquer coisa que eu mordia, virava um negócio enorme. Assim, era feio mesmo, doía muito. Imagino. Passava, não tinha nada que melhorava. Às vezes apaziguava, mas melhorar nada. E foi só mudar isso, era exatamente isso. Porque foi só mudar e melhorou Foi a única tudo. coisa que você mudou. Mudei um hábito, vamos falar assim. Em relação à questão mental, emocional, criatividade, cognição, né? E a imunidade, existe uma teoria que a gente chama teoria do barril. Um barril antigo, né, que a gente vê nos desenhos animados, feito de madeira, onde põe vinho, ele é feito com 32 tábuas. Se você tem 31 tábuas quase do mesmo tamanho, e uma tá grandona, você consegue fazer o barril? Não. Você corta o pedaço e adianta ela. Agora, se uma tá menor, Aí é não tem impossível. barril. Aí não é difícil, não. Da outra forma é difícil. Dessa Da forma outra é forma, só cortar, impossível. essa é impossível. E o cérebro precisa de 36 nutrientes diferentes para funcionar adequadamente. E o cérebro, ele não é a nossa mente, mas ele é uma dos referenciais cognitivos para você produzir pensamentos. A mente não está só no cérebro. Nós temos neurônio no coração, no intestino. No coração é um absurdo, 40 mil neurônios. Muita Então, coisa, olha pra você ver a que gente já curiosidade. saiu dessa história de a mente está aqui. A mente está em tudo. A gente chama de mente do corpo, né? E conforme essa teoria do barril, se você tiver um nutriente a menos, um zinco, um germânio, um molibdênio, uma coisa dessas, vai ter um déficit qualquer. Conforme a quantidade de déficits que a gente apresenta, quanto maior vai ser o problema cognitivo, mental, emocional, de estrutura das emoções, de você gerenciar, de você. Estou tentando achar a palavra. Metabolizar mesmo, né? Viver as suas emoções. Quem te entregou uma história aí que você tá contando tudo aí direitinho? Era como eu vivia essa questão de trabalhar à noite. Que falta uma coisa, não sei se é válido. Você falando aí parece que eu tô me identificando com essa história. Porque uma vitamina falta, aí vai faltando outra, vai virando uma cadeia. Parece que uma tem que suprir a outra, aí uma vai suprindo, de repente você tá estressado, você tá doente, você tá com o estômago ruim, um monte de coisa, a cabeça começa a doer, parece que você tá especificando. Era meu modo de vida, que eu fiz uma opção na época, foi uma opção de vida que eu fiz, até não me arrependo devido à situação, mas tem gente que A faz gente precisa sem disso, às necessidade vezes. nenhuma. Tem gente que faz por fazer, é isso que me incomoda no pessoal. Vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, por dormir. Nível neurológico de ambiente. E tem que acordar às 5. Se você tem que acordar às 5 para trabalhar, às vezes às 4, às 3 que seja, vambora dormir. Aí vem a psicoeducação. Se você simplesmente falar para sua filha de 15 anos, tem que dormir cedo. Não. Isso não vai fazer sentido para ela. Agora, você vai construir a sua psique, ficar mais produtivo, mais criativo, mais inteligente, não ter dor de cabeça, melhora a digestão, não fica comendo à noite, não engorda. Aí falou no engordar, já mexeu com a mulher. Não vou engordar, então, né? É um jeito de... Então são vários motivos
importantes que, se ela entender e ela assimilar, ela mesma faz por conta própria. Aí que entra a psicoeducação, né? Tudo que fizer sentido e você tiver motivação suficiente para realizar a mudança que você precisa realizar, está resolvido na sua vida, Tem que ter força de vontade aí, querer também né? Hoje a mudar um gente pouco. tem uma liberdade muito grande para fazer as coisas por motivação interna. Antes era não, vai para a cama, é agora, pronto, acabou e, Não né? ia não para ver. Não ia não para ver, né? Mas hoje não. Mas é muito legal que seja assim. A responsabilidade de informar, de criar o estímulo, de inspirar, continua existindo, né? Se fizer sentido, eles vão fazer. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, na teoria do barril, são as novas dietas da moda. Vegetarianismo, veganismo. Infelizmente, isso induz doença. Não dá para ser vegetariano saudável. Por mais que eu estude, eu não encontro um vegetariano que conseguiu transformar M do feijão, o ferro do feijão, em ferro do fígado. Não tem, né? Mas também vem a propaganda do ambiente de que carne é cancerígena, é perigosa. É assim, a salsicha, o salaminho, o presunto, carne processada, carne enlatada, que levou conservante. Você põe ela um tempão lá na lata, ela não estraga, fica 2 anos dentro da lata, não estraga. Isso é cancerígeno. Agora, a carne natural, quanto mais jovem, né, menos manipulada, melhor, mais fresca, ela é igual à saúde cognitiva e inteligência. Nosso cérebro só começou a desenvolver diferente dos outros cacos, vamos dizer, que a gente obtinha mais carne que eles. Então, é outra questão epigenética importante. O que tem no supermercado hoje te induz a comer mal, engordar e viver muito tempo doente. Não é nem morrer cedo, não. Viver muito tempo consumindo medicamento. Se for isso que você quer, para mim tá tudo bem, mas eu não acho que alguém vai querer uma coisa Não é dessa. não, é a No falta de... momento que descobre que é assim. E nós estamos dentro desse círculo vicioso. A gente quer Não é? sair disso. É mesmo, parece que o pessoal percebe, não consegue, não enxerga uma saída e vai... Essa questão do supermercado tem muito assunto. Com Hoje eu economizo certeza muito você dinheiro vai, não passando em certas gôndolas. economiza dinheiro, passa em qualquer lugar, compra as coisas enlatadas, porque tá correndo, trabalhando, ganhando dinheiro, gastando de qualquer jeito, depois gastando com a saúde. É uma coisa que parece que não tem fim, e se não tomar uma atitude, não vai ter. Isso tem história também, porque assim como o Rockefeller queria produzir químicos a partir de petróleo naquela época, e ele começou a mudar o ensino o acesso à informação, as guerras tiraram a mulher de casa. A Segunda Guerra, as mulheres, elas eram enfermeiras, elas faziam serviço de inteligência, elas datilografavam, elas foram ser úteis na guerra. E os homens morrendo, né, na guerra. O que aconteceu com aquela geração de crianças? A primeira mais mal nutrida de todas. As que não passaram fome dentro da guerra, como na Ucrânia, na Polônia, né, nos campos de concentração, na própria Europa, que passou muita fome ali, elas ficaram sem a mãe. E aí elas começaram a se virar com o que tinha. Tem que ser. Aí a indústria percebeu isso. Bom, já que não tem a pessoa que está plantando, que sabe as ervas que curam, chazinhos que nós vamos resolver esse problema para elas. E hoje, a minha mãe não aprendeu com a minha avó nada sobre fitoterapia e eu não sabia nada. E Isso vai assim se vai. perdendo. A gente não recuperar, resgatar, e vai acontecendo, vai Exatamente. piorando e E vai... não por acaso, a maior sócia da indústria farmacêutica é a indústria alimentícia. Não por acaso, tá? Depois, se alguém quiser e fizer o pedido lá na hora do podcast, eu mando o relatório, a literatura, as reportagens, o histórico de tudo isso que nós estamos contando aqui. Porque eu poderia ficar aqui uma semana falando que eu não ia conseguir E terminar o assunto. vai voltar, tá? Quer Espero que falar com o sim. pessoal, vai voltar sim, tá, Adorei. pessoal? Espero que você tenha gostado da nossa entrevista Muito. de hoje. Gente, tem muito assunto aí pra gente
conversar ainda, não é? Doutora Nádia com certeza vai voltar a estar aqui com a gente. Deixem lá nos comentários, tá bom? Perguntas, dúvidas. Entrem no Instagram dela. Inclusive, vou abrir o espaço para você deixar o seu endereço do Instagram. No momento é Instagram, porque eu estou me prometendo ir para o YouTube. Então, o YouTube precisa de um pouco mais de estrutura. Instagram é doutora, arroba, DRA.Nádia com Y, NADYA, underline, ensina. Meu sopa de letrinha eu tirei para facilitar. Tranquilo, a gente vai deixar aqui na descrição também, tá? Do episódio, lá na hora que a gente postar no Instagram também, tá? A descrição, doutora Nádia, seu contato lá, tá? Para o pessoal tá te procurando. E já fica aqui o convite, ficou muito assunto por tratar aqui, com certeza tem um espaço para a gente estar fazendo um outro episódio aqui. É um mundo de informações. Com certeza. Né? E eu descubro todos os dias coisas novas, gente. Se você abrir a sua mente, começar a pesquisar e se informar, primeiro, você vai ficar um pouquinho triste, você vai perder a inocência, mas logo isso passa e você se sente empoderado no sentido de eu sei me resolver. Eu vou conseguir não ser vítima das circunstâncias e cuidar da minha vida. Né? Assim como eu aprendi a cuidar, eu quero ensinar vocês a fazer a mesma coisa. E o coração agradece, não agradece? Demais. Com certeza. É isso aí, gente. Não esquece de seguir a gente no YouTube, tá? No Spotify, no Instagram. Sintonia Positiva ajuda a espalhar essa mensagem do bem aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Hoje, doutora Nádia, muito obrigado novamente, tá? Foi um prazer te receber aqui. Uma alegria muito grande retornar aqui. Oh, que felicidade de receber aqui. Que ótimo. Sintonia Positiva que agradece. Gente, até mais. Fiquem todos em paz, tá? Ótimo dia, ótima noite. Independente de onde vocês estiverem e quando nos assistirem, tá bom? Fiquem em paz.